Viva chegou à biosfera. Em Portugal, poupar água ainda não é um gesto de todos. O desperdício nos setores agrícola, doméstico, industrial e turístico revelam a indiferença para com um recurso que é cada vez mais escasso. Já pensou em optar por um produto de categoria A ou A+, no que respeita à eficiência hídrica? Tal como acontece com a energia, também o consumo de água passa a ser alvo de certificação e rotulagem. Informação indispensável para usos mais sustentáveis. Consumos, desperdícios, poluição e água virtual, todos estes indicadores entram nos cálculos da pegada de água relativamente elevada em Portugal, quando comparada com outros países europeus. A certificação e rotulagem da eficiência hídrica dos produtos é uma iniciativa da Associação Nacional para a Qualidade das Instalações Prediais. Escolher um autocolismo A ou A+, pode ser um passo significativo para poupar água, mas não substitui hábitos e gestos essenciais. Fique atento às dicas da DECO e reduza a sua pegada hídrica. Os atuais padrões de consumo mundial dos recursos e serviços ambientais dos ecossistemas revelam-se de ano para ano insustentáveis. O stress hídrico e a escassez de água são uma realidade em quase 50 países, pesando na conta ecológica que cada país tem. A pegada ecológica global excede atualmente a capacidade de regeneração do planeta em cerca de 30%. Continuar com a atual pressão sobre os ecossistemas naturais significa que em 2030 será necessário, em média, ter 2 planetas Terra para dar resposta à pegada ecológica global. Os especialistas prevêem que a água poderá ser o recurso mais disputado no século XXI. Mais de 2,7 mil milhões de pessoas deverão sofrer com a falta de água potável, que será insuficiente para dar resposta às suas necessidades. A Organização das Nações Unidas estima que até 2025, 2/3 da população mundial vivam em países que sofrem de grave escassez de água. A nível mundial, podemos dizer que neste momento existe o risco de ficarmos sem água antes de ficarmos sem petróleo. No entanto, este é um problema que tem muito menos atenção e que existe muito menos consciência ao nível da sociedade do que outras questões mais mediáticas, como questões de alterações climáticas ou de energia. No entanto, já assistimos a alguns sinais preocupantes, nomeadamente fenómenos de escassez dos alimentos, tensões políticas entre países vizinhos em regiões do globo onde, de facto, a água é um recurso escasso. E a tendência das populações se concentrarem em grandes cidades a nível mundial, cidades com populações na escala das dezenas de milhões de habitantes, vai aumentar ainda mais a pressão localizada sobre o recurso. A má gestão dos recursos hídricos, o crescimento demográfico e as alterações climáticas escondem-se por detrás da redução das reservas disponíveis de água doce. Um dos casos mais conhecidos na bacia do Rio Amarelo, na China, portanto, uma das regiões mais densamente populacionais do mundo, que um dos principais constrangimentos ao desenvolvimento da região neste momento é, de facto, a limitação do acesso à água potável. Portanto, este é apenas um exemplo. A nível nacional, o problema da escassez ou da qualidade da água é um problema mais regional, porque, de facto, no centro e no norte do país os recursos são abundantes, mas a sul, e essencialmente na bacia do Guadiana, é onde de facto nós temos esse nível de problemas. Neste momento, os níveis de armazenamento das albufeiras a sul estão bastante baixos, o que neste momento começa a ser preocupante para o ano agrícola de regadio que virá. A água potável é um recurso renovável, mas finito. As reservas de água doce são limitadas e distribuídas de forma desigual na superfície terrestre, que apesar de ser coberta por 75% de água, apenas 3% é respeitante a águas doces. Existe em abundância, mas é pouca a quantidade que pode ser aproveitada para o consumo humano. O colapso das reservas de água doce é já uma realidade em África, na Ásia Central e no Médio Oriente. O mundo hoje gasta 50% dos recursos disponíveis de água doce, mas em 2025, que é amanhã, daqui a 15 anos é amanhã, vai estar a gastar de 75%. Portanto, caminhamos rapidamente para situações de ruptura complicadas. Dos 12.500 km³ de água doce disponíveis no planeta, metade já está a ser utilizada e estima-se que nos próximos 20 anos a média mundial de água disponível por habitante diminua 1/3, o que faz com que 2 em cada 3 pessoas tenham de viver numa situação crítica de escassez.
por outro lado, a água é também indispensável à regulação e ao normal funcionamento dos ecossistemas. E, portanto, aspectos relacionados com a biodiversidade, com a conservação de solos e mesmo com a regulação do clima a nível mundial, é indispensável que nós consigamos também aí assegurar que o ciclo da água se processe com normalidade. E voltando a falar do caso nacional, que cada vez existe uma maior regularização dos cursos de água e das bacias. Recorre-se a infraestruturas pesadas como barragens e existe também planos para fazer, portanto, transferências de água entre bacias. Pela primeira vez, o relatório Planeta Vivo de 2008 mede a Water Footprint, a pegada de uso da água a nível global, nacional e individual. O cálculo final é a soma entre a quantidade de água consumida em cada país, por cada pessoa, e também a água virtual, ou seja, aquela que é gasta indiretamente na produção de um determinado bem ou serviço que é importado pelo país. Grécia, Itália, Portugal, Espanha e Chipre são 5 das 10 nações com a pegada de uso da água mais alta. Correspondem a países da bacia mediterrânica, uma região com cada vez mais problemas de abundância deste recurso. Portugal possivelmente vai ter problemas de stress hídrico, como teve a Espanha recentemente em Barcelona, por exemplo, no verão passado. Esse tipo de problemas, possivelmente nós viremos a tê-los também e mais cedo do que pensamos. Em vão, desperdiçam-se todos os dias cerca de 50 litros de água por pessoa. Com a certificação de eficiência hídrica, pode agora escolher produtos que façam um uso sustentável da água. Basta procurar o rótulo certo. Portugal encontra-se em 6º lugar no grupo dos países com o maior consumo de água por habitante. No setor doméstico, consome-se apenas 20% das águas residuais. Os restantes 80% são devolvidos aos meios hídricos e aos solos. Em média, cada pessoa pode gastar entre 200 a 600 litros diários deste recurso essencial. Os comportamentos inadequados e a falta de sistemas de consumo eficiente nas habitações fazem com que uma parte significativa de água não seja aproveitada. Temos um nível de eficiência bastante baixo, portanto, desperdiçamos muita água, quer em termos de agricultura, quer em termos de consumo urbano, com taxas a rondar os 40%, com perdas no sistema. E, portanto, é o conjunto destes fatores que, de facto, nos coloca numa situação e com um perfil de insustentabilidade em termos de consumo de água. Na agricultura, o tipo de culturas agrícolas intensivas e o modelo de regadio justificam a posição de destaque dos países mediterrâneos no consumo de água. Nós temos, aliás, um Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água, feito já há alguns anos, que tem dezenas de medidas que podem e devem ser implementadas em Portugal e que, enfim, julgo que esta foi uma das primeiras. Portanto, se calhar é necessário acelerar a implementação desse programa ao nível da indústria, da agricultura, da habitação. Todos os setores nós temos enormes ineficiências. Mesmo nos sistemas públicos, nós temos sistemas em Portugal onde se perde por fugas nas redes 50% da água ou mais, alguns até mais do que isso. Os 50% não é um valor escandaloso. Ora, perder metade da água, que é captada, que é tratada, que é bombada, perdê-la nas ruas por fugas que se deixam estar e se deixam manter e que ninguém se preocupa com elas, não pode ser, não é? O Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, divulgado em 2001 e aprovado em 2005, apresenta medidas e metas de eficácia a alcançar nos setores de maior consumo de água. A certificação e rotulagem da eficiência hídrica constava na lista de medidas governamentais, mas o tempo de espera foi superado por uma iniciativa privada da Associação Nacional para a Qualidade das Instalações Prediais. Eficiência hídrica significa um produto que realmente gasta o mínimo possível, tendo em atenção a sua função. E a ideia da certificação hídrica é realmente atribuir uma letra A àqueles dispositivos, àqueles produtos que mostram que gastam o mínimo possível para aquela função.